Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro com a palavra. Hoje é o nosso dia de número 174. E vamos seguir com o plano 365 dias na Bíblia. Estamos lendo o livro de Neemias. Um grande líder, tornou-se governador de Jerusalém. Neemias, capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia. Façam as suas anotações. Se surgir dúvida, mande mensagem, ou pelo comentário, ou pelo WhatsApp, para a gente poder te ajudar e te responder, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome. Tu és maravilhoso, soberano Deus. Estamos aqui reunidos diante da Tua presença nesse momento para lermos e entendermos os textos sagrados, esse momento histórico onde aconteceu a reconstrução não só dos muros, mas de toda a cidade de Jerusalém após o exílio babilônico. Por graça, por misericórdia, o Senhor permitiu que o povo voltasse para a terra prometida, uma vez que eles tinham sido exilados daquela terra por desobediência. Mas o Senhor, que é tão bom, tão misericordioso, deu ao teu povo essa oportunidade. Senhor, queremos, ao ler esses textos históricos, entendermos a forma que o Senhor trabalha, como o Senhor age, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. Então queremos aprender com esses nossos irmãos a como tratá-lo, o que o Senhor espera de cada um de nós. Então nos ajude nessa leitura, oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia na tela. Neemias, capítulo 9, é a nossa leitura de hoje. Ora, no 24º dia do mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Veja, versículo 2. E a semente de Israel, ou seja, os descendentes de Abraão, descendentes puros, puro sangue, vamos dizer assim, aqueles que não se misturaram. Então houve uma separação, Aqueles que se misturaram, os filhos que casaram com as filhas de outros povos, as filhas que casaram com os filhos de outros povos, esses foram separados, foram enviados para viverem fora de Jerusalém. Os filhos que nasceram também de casamento misto, todos foram colocados fora de Jerusalém. Apenas a semente pura permaneceram ali. Como nós já temos falado, explicado isso nos dias anteriores, e a gente vai entendendo no desenrolar aqui dos textos. O motivo, por isso é porque a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência. E no pacto, Deus disse que não era para eles se misturarem, com os outros povos. Versículo 3. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então se levantaram sobre os degraus dos levitas, Jesuá e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Selebias, Bani e Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabineias, acredito que seja assim,
Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, para todo sempre, e bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Tu, só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nele está. E tu a todos preservas, e o seu exército do céu te adora. Tu és, ó Senhor, o Deus que escolheu Abrão e tiraste de Ur dos Caldeus e lhe deste o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste um pacto para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, e cumpristes as tuas palavras, porque tu és justo. Então, está vendo que na oração deles, eles colocam como foi o pacto, feito à semente de Abraão, que era Abrão, né? Que teve o seu nome mudado. Versículo 9. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim, conquistaste para ti um nome, como é neste dia. E dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo, para dar-lhes luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu descestes também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos, e fizeste-lhes conhecido teu santo Shabat, e lhes ordenastes preceitos, estatutos e leis pela mão de Moisés, o teu servo. E deste-lhe pão do céu para a sua fome, e extraístes para eles água da rocha para a sua sede. E lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinhas prometido dar. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram o coração, e não atentaram aos teus mandamentos, e se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceram o seu pescoço, e na sua rebelião indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, e não os abandonaste. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações, todavia tu, nas tuas múltiplas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite para mostrar-lhes a luz e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não incharam. Além disso, entregaste a eles reinos e nações, e dividiste-os em cantos. Assim, possuíram a terra de Seom, e a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Também multiplicastes os seus filhos,
como as estrelas do céu, e os trouxestes para dentro da terra, acerca da qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim, entraram os filhos e possuíram a terra. E tu subjugaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas suas mãos com os seus reis e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços cavados, vinhedos e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Assim comeram e se fartaram, e engordaram e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia, eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás de suas costas, e mataram os teus profetas, que testificavam contra eles para convertê-los a ti. E cometeram grandes provocações. Por isso, tu os entregastes na mão dos seus inimigos, que os atormentaram. E no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e de acordo com as tuas múltiplas misericórdias, deste a eles libertadores que os salvaram da mão dos seus inimigos. Porém, tendo alcançado repouso, fizeram mal novamente diante de ti. Portanto, tu os deixastes na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram e clamaram a ti, tu os ouvistes do céu, e muitas vezes tu os livraste segundo as tuas misericórdias, e testificaste contra eles, para os fazeres voltar para a tua lei. Contudo, eles agiram soberbamente, e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros e endureceram o pescoço, e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturastes, e testificaste contra eles pelo teu espírito, nos teus profetas. Contudo, eles não quiseram dar ouvidos, por isso tu os deste nas mãos dos povos das terras. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias, tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso, o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes, sobre os nossos sacerdotes, e sobre os nossos profetas, e sobre os nossos pais, e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Síria até esse dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem ouvido sobre nós, pois tu tens agido retamente, mas nós agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles, porquanto eles não têm te servido no seu reino, e na tua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste. Tampouco se desviaram das suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia, e quanto à terra que destes aos nossos pais para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos, e ela produz muito incremento aos reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhes apraz, e nós estamos em grande aflição, e por causa de tudo isso fizemos um firme pacto e o escrevemos, e os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selaram. Que oração, né? Longa, extensa. Então, essa foi uma oração de confissão de pecados, de arrependimento e de renovação do pacto. Capítulo 10. Ora, os que selaram foram Neemias, o Tisata, o filho de Acalias, e Zedequias.
Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maaseias, Bilgai, Semaías. Esses eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, o filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade e Cadmiel, e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani, Benuni, os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilea, Sobaque, Reum, Razabna, Maceias, Iaías, Anã, Maluque, Harim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos aqueles que haviam se separado dos povos das terras para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos, suas filhas, cada um tendo conhecimento e tendo entendimento, eles se apegaram aos seus irmãos, aos nobres, e entraram em uma maldição e um juramento, de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus estatutos. E que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se os povos da terra trouxessem produto ou alguma provisão no dia do Shabat para venderem, que nós não os compraríamos deles, nem no Shabat, nem no dia santo. E que nós desistiríamos do 7º ano e da cobrança de todas as dívidas. Tudo isso conforme já estava na lei de Moisés. Então eles entraram em acordo de cumprirem a lei sobre o Shabat, sobre o 7º ano, que é o ano do perdão de dívida. Tudo isso a gente já explicou lendo o livro de Levíticos. Além disso, fizemos ordenanças para nós de encarregarmos cada ano com a 1/3 parte de um shekel para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a oferta contínua de alimento, para a oferta queimada contínua, dos shabats, das luas novas, para as festas marcadas e para as coisas santas, e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Então, eles colocaram ali como uma ordenança que todo ano, a cada ano, eles iriam pegar a 1/3 parte de um shekel e doar, ofertar na casa de Deus. E esse valor serviria para os rituais, né? As ofertas queimadas contínuas que aconteciam ali. Versículo 34. E nós lançamos sorte no meio dos sacerdotes, dos levitas e do povo para a oferta de lenha, para trazê-la à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, nos tempos marcados, ano após ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E para que trouxéssemos todos os anos à casa do Senhor os primeiros frutos do nosso solo e os primeiros frutos de todos os frutos de todas as árvores e os primogênitos dos nossos filhos e os nossos gados e do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes
que ministram na casa do nosso Deus. O que é isso? O dízimo de tudo. Isso aqui é o todos os dízimos, né? Então, além de outras ordenanças, outras ofertas que eles faziam, então essa aqui também era uma ordenança. Dos primeiros frutos do solo, de todas as árvores, dos primogênitos, dos filhos, do gado, de tudo, de tudo. Então quer dizer que o primeiro filho também, só que tinha um resgate pelo primeiro filho. Vocês se lembram disso? Então o primeiro filho também deveria ser oferecido ao Senhor. Agora, a família poderia apresentar uma oferta de resgate por ele. Até dos animais. Tinha uma oferta de resgate por aquele animal. Porém, tinha um dos animais que ele não tinha oferta, né? Não seria aceitada oferta para resgatá-lo. Essas ordenanças aí, esses detalhes a gente já leu, né? Nos livros de Moisés, mais especificamente ali, Números e Levíticos, que fala sobre essas coisas. Versículo 37. E para que trouxéssemos aos sacerdotes, para as câmaras da casa do nosso Deus, os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda a sorte de árvores, do vinho, do óleo e os dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos de todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas, quando os levitas receberem os dízimos, e os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus até as câmaras, a casa do tesouro. Então, grave isso, porque isso aqui faz parte do entendimento de Malaquias, tá? Não é um estudo sobre dízimo. Se fosse um estudo sobre dízimo, então agora eu já faria as ligações, entraríamos em outras partes. Não é essa leitura não é um estudo, né? Como eu tenho falado. É uma leitura com entendimento, interpretando os textos, e um texto vai se encaixando no outro, a Bíblia vai explicando a Bíblia. Então, já adianto para você, deixe gravado esse versículo. Quando estivermos lá em Malaquias, você vai entender o porquê da punição, o porquê que eles foram chamados à atenção. O que estava acontecendo? A ordem era essa. O povo trazia o dízimo à casa do tesouro e o sacerdote recebia os dízimos. Os levitas pegariam o dízimo dos dízimos e levariam à casa do tesouro, às câmaras. Câmaras são quartos, para ter ali armazenado. Tá? Então vamos supor. Tem umas moedas aqui. Vamos supor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas. Ó. Então, o que acontecia? Estou dando um exemplo com moedas, mas vocês estão vendo ali que é de tudo, né? Do grão, enfim. Então, eles levavam o dízimo. Os levitas e os sacerdotes, eles poderiam se alimentar daquele dízimo. Eles poderiam ajudar o órfão e a viúva. Uma parte eles separariam para as ofertas contínuas que tinha que ter de manhã e à tarde, enfim. Eles poderiam fazer isso. Eles tinham liberdade para isso, como diz na lei de Moisés. Só que, aqui está o dízimo, né, que o povo trouxe. Eles teriam que pegar, aqui tem 10, então 1 é o dízimo dos dízimos. Então aqui os dízimos, o povo trouxe os dízimos, então eles pegavam o dízimo dos dízimos. E essa parte eles teriam que levar à casa do tesouro, era o armazém, o depósito, o fundo caixa, a reserva do templo. Eles teriam que fazer isso. Certo? E o que aconteceu lá em Malaquias? Eles não estavam fazendo isso. A chamada de atenção principal ali de Malaquias não foi para o povo, foi para os sacerdotes,
que eles não estavam trazendo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa, no templo. O povo trazia o dízimo, mas os sacerdotes e os levitas não pegavam o dízimo dos dízimos e levavam à casa do tesouro. Por isso a casa estava em ruínas, não tinha como ter a manutenção da casa. Eles, os bonitões, eles se alimentavam, né? Eles tinham a vida deles, se sustentavam e tal, porque o povo trazia o dízimo, mas o dízimo dos dízimos, que era para ser levado como ordenança à casa do tesouro, eles não estavam levando. Malaquias fala mais sobre isso. Quando estiver lá, aí a gente vai falar um pouco mais, tá? Não é aula sobre dízimo, senão a gente falaria tudo, né? A gente abriria o leque assim, né? Mas só o que eu falei aqui, interpretando esse texto, já desmistifica muita coisa. Você já começa a entender que a maldição de Malaquias 3:10, que muitos líderes religiosos, né? Olha, tá escrito aqui, se você... Não era para você, não era para mim, não era para nós o que estava escrito ali, tá? Não tem nada a ver. Mas vamos em frente. Vamos lendo, entendendo os textos. E se você é alguém que tem desejo de se aprofundar, né, nos assuntos, você quer ter mais argumentos, você quer libertar sua família que está alienada nesses ensinos errados, então você vá migrando para as outras oportunidades. Lembra que eu falei ontem? Quando tocar a trombeta, olha, hoje nós vamos ter uma aula para falar sobre isso. Vai para a aula. É uma coisa mais profunda, é uma coisa mais dedicada. Tá bom? Vamos em frente. Versículo 39. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do grão, do vinho e do óleo até as câmaras, onde estão os vasos do santuário, e os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Esse era o pacto. Então, os filhos de Israel vão trazer, eles vão trazer o grão, o vinho, o óleo, e nós, sacerdotes, não abandonaremos a casa do Senhor. Mas acabou que mais para frente eles abandonaram, sim. Não eles, né? Que esses aqui já tinham morrido, os filhos do sacerdote. Neemias capítulo 11. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar 1 de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Só um minutinho. Já ensinei isso para vocês, né? Quando você estiver lendo a Bíblia e vier alguma coisa na sua mente, um pensamento solto, um compromisso, aí você pega um papel e anota. Você está mandando uma informação para o seu cérebro que você não vai esquecer daquilo, está anotado, é um gatilho mental. Aí quando acabar a leitura você pega o recado e faz o que está ali no papel. Porque senão o seu cérebro ele fica brigando com a leitura. E ele fica, você tem que fazer isso hoje, você tem esse compromisso, você tem, sabe? Ou vem um pensamento, aí vai ficar lutando o pensamento anterior com a leitura atual. Então sempre tenha do seu lado um papel, uma caneta, anote os compromissos para liberar o espaço aí do seu cérebro. Isso é comprovado, tá? Que estou falando para vocês é comprovado cientificamente falando. E eu pratico isso e é maravilhoso. Versículo 4. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Maalalel. Dos filhos de Pérez e
Maaseias, o filho de Baruque, o filho de Col-Rosé, o filho de Asaías, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E esses são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Mesulão, o filho de Joede, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Maaseias, o filho de Itiel, o filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Selai, 928. E Joel, o filho de Zicre, foi o supervisor, e Judá, o filho de Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, o filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, o filho de Uquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, foi o governante da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa foram 822, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242, e Amazias, o filho de Azarel, o filho de Azai, o filho de Meselemote, o filho de Imer, e os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128. E o seu supervisor foi Zabdiel, o filho de um dos grandes homens. Também dos levitas, Semaías, o filho de Azube, o filho de Asricão, o filho de Razabias, o filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus. E Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabde, o filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graça nas orações, e Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Ábida, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Jedutum, todos os levitas na cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros Acube, Talmon e os seus irmãos que guardavam os portões eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém, os netineus habitavam em Ofel, Izia e Gispa, estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Asabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sobre os negócios da casa de Deus, porque havia um mandamento do rei acerca deles que uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. Interessante, né? Então, os cantores recebiam a sua porção, né? E Petaías, o filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava à mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. À mão do rei, a mando do rei, né? E quando as aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá, habitaram em Kiriate Arba, e nas suas aldeias, e em Dibon, e nas suas aldeias, e em Jecabizeel, e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Molada, e em Bet-Pelet, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nas suas aldeias, e em Ziclag, e em Mecona, e nas suas aldeias, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e nos seus campos, e em Azeca, nas suas aldeias, e eles habitaram desde Berseba até o vale de Rinom. Também os filhos de Benjamim, de Gebá, habitaram em Miquimás, e Aia, e em Betel, e nas suas aldeias, e em Anatote, e em Nobe, e em Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalate, em Lode, e em Ono, no vale dos artesãos. E dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim. Capítulo 13.
Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes, dos seus irmãos, nos dias de Jesuá. Além disso, os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, com seus irmãos, estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquibuquias e Uni, os seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas, e Jesuá, Gerom, Joiaquim e Joiaquim, e Jesuá gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jaduá. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes os chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias e Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim, Adna, de Maraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías Uzi, de Selai, Calai, de Amoque Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, Joiada e Jonã e Jaduá foram registrados chefes dos pais, também os sacerdotes para o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe, e o chefe dos levitas, Asabias, Serabias, Jesuá, o filho de Cadmiel, com seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros, mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Esses foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesuá, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Então, Neemias, governador, Esdras, sacerdote. Lemos o livro de Esdras, estamos lendo Neemias. Na verdade, um só, Esdras, Neemias, né? É um livro que fala sobre dois personagens. Como eu disse na visão panorâmica, foi dividido no Quênion, no concílio que houve, dividiu-se, né? Para um melhor entendimento, talvez. Versículo 27. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram tanto da planície ao redor de Jerusalém, quando das aldeias de Netofatias, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes, os levitas, se purificaram e purificaram o povo e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá do alto da muralha e constituí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha, em direção ao portão do esterco, e depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf,
E os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milelai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, diante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começava a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia, que dava graças, seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga, e do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Hananel, e da torre de Meá, até os portões das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as duas companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu, e a metade dos governantes comigo, e os sacerdotes, Eliaquim, Maaseías, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, com trombetas, e Maaseías e Semaías, Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão e Ézer. E os cantores cantavam em voz alta com Jezraías e o seu supervisor. Além disso, naquele dia eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com eles que se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos e para os dízimos, para nelas ajuntar dos campos das cidades das porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. Quer dizer, eles tinham alegria, né, em levar as arrecadações. Eles se alegravam com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, né? E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão, porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvor e ações de graças a Deus, E todo Israel nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão. Vamos para o capítulo 13 e a gente conclui. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vejam a importância de lermos a Bíblia toda e de, nesses momentos, que até uma leitura assim um pouco mais cansativa talvez, não burlarmos isso, não pular. Olha só, o entendimento correto sobre o livro de Malaquias está na compreensão do que nós acabamos de ler hoje, por exemplo. Então, por que muitas pessoas elas ouvem o Malaquias 3:10, do 8 ao 10, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medidas, tal. Senão enviarei o devorador, que vai devorar a semente do campo, etc. e tal. Então, a pessoa lê só aquilo e não tem um entendimento amplo, histórico do que estava acontecendo com o povo de Israel, acredita. Quando um líder manipulador e muitas vezes até abusador pega esse versículo isolado e comete abuso na igreja, dizendo, tá vendo? Tá aqui, ó. Com maldição vocês vão ser amaldiçoados, porque aqui vocês têm que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Mas o entendimento daquela narrativa de Malaquias está em toda a história de Israel. E hoje você leu uma parte comigo. E essa parte está entre genealogias.
A gente está aqui falando, porque Cadmiel, filho de Mazul, de Bani, de tal. Aí a pessoa está lendo a Bíblia, não, vou pular essa parte. Mas você vê, está entre uma coisa e outra, entra a ordenança onde dizia que eles deveriam levar o dízimo dos dízimos para a câmara, a casa do tesouro, para que haja mantimento. Isso era uma ordenança, e em Malaquias está explícito que eles não estavam cumprindo isso. Então esse é o nosso problema. Nós não lemos a Bíblia toda, não entendemos os textos, não interpretamos as histórias, não conhecemos épocas, não sabíamos dividir velho concerto de novo concerto, e aí a gente sai acreditando em tudo quanto é coisa. Por isso, eu quero mais uma vez encorajar você a estar todos os dias comigo na Bíblia. Eu percebo que quando a gente entra nessas partes, algumas pessoas desanimam, sabe? Aí quando a gente anuncia, nós vamos ler agora tal livro do Novo Testamento, aí a frequência na sala aumenta. Se eu falar assim lá no grupo, nos grupos do WhatsApp, amanhã nós vamos fazer a leitura de Apocalipse, vai encher a sala. Mas você não vai entender Apocalipse, que é o final da Bíblia, se você não conhecer o início e o meio. É muito difícil você entender Apocalipse, que é um livro simbólico, sem você entender toda a simbologia, toda a forma que Deus já falava com o seu povo. Por isso eu quero encorajar você. Aconteça o que acontecer, tenha um propósito firme de ler a Bíblia toda, para você ter um entendimento. Tá certo? Então, coragem, gente. Ânimo, disposição. Vamos completar o nosso plano bíblico. Tem dia que é 20 minutos, já teve dia que foi 25 minutos, tem dia que é 30, tem dia que é 40, tem dia que é 1 hora, tem dia que é 1h10, depende dos capítulos. Mas todos os dias dedique esse tempo para ler a palavra. Tá bom? Estou contando com vocês, eu quero chegar até o fim do ano com o nosso clube formado. Eu quero certificá-los. Eu quero enviar. Nós temos aí, desde o início da leitura até hoje, deixa eu ver aqui, quantas pessoas entraram para o clube. Vou ver aqui para não ficar falando, da minha cabeça. Aqui, primeiro dia. Se foram alterados, 1.900 visualizações. Sabe o que é isso? 1.900 pessoas já tiveram acesso ao clube de leitura da Bíblia. Alguns estão lá atrás, estão atrasados, estão vindo, estão nos acompanhando. Só que diariamente eu tenho uma média de 500 pessoas. Então, 1.900 tiveram acesso, alguns estão vindo, alguns já ficaram pelo meio do caminho. E eu estou aqui, diariamente, com mais ou menos 500 pessoas. Eu quero chegar até o final do ano, pelo menos com vocês. Eu quero enviar 500 certificados espalhados pelo Brasil e talvez até pelo mundo, para quem nos acompanha de fora. Eu quero chegar ao final do ano e fazer aqui uma gravação com a mesa aqui, com uma pilha aqui, com 500 certificados. Vou espalhar aqui na mesa. 500 pessoas que foram até o final, que leram a Bíblia inteira, que serão certificadas. Eu participei do clube de leitura. Você vai ter o seu certificado. Para quê? Para mostrar para os outros? Não. Para você comemorar essa vitória. Você coloca num quadro, pendura aí no seu escritório, na sua casa, na sua sala, deixa em cima de uma mesa, na estante. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Então, não desista. Não desista. Tá bom? Capítulo 13, vamos concluir o livro de hoje, que é o livro de Neemias. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Então você vê.
quanto mais eles iam lendo o livro, mais eles iam encontrando coisas. Não é assim hoje? Todo dia que a gente lê a Bíblia tem uma coisa nova, tem uma revelação. Então, naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e água, mas contra eles contrataram Balaão, para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias. E ele havia lhe preparado uma grande câmara é quarto, vocês já sabem, onde anteriormente, um cômodo, né? Uma sala, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso e os vasos, e os dízimos do grão, do vinho, o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas e aos cantores, aos porteiros e as ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, adentrei eu ao rei, e depois de certos dias obtive licença da parte do rei, e vim até Jerusalém, e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Neemias, ele era copeiro do rei e tinha autoridade de governar Jerusalém. Por um tempo ele saiu diante do rei e foi lá reedificar. Reedificou tudo, ele voltou a servir o rei. Só que ele ficou sabendo que Eliasibe, o sacerdote, ele pegou uma das salas do templo e deu para Tobias. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Veja, eu vou ler de novo para você entender. Olha só. Versículo 4. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias. Conchavo. Eliasibe, o sacerdote, ele era responsável pelo templo. Só que ele fez uma parceria com Tobias e ele havia preparado uma grande câmara, um grande quarto, um grande cômodo, uma sala, onde anteriormente nessa sala era guardada as ofertas da carne, o incenso, os vasos, os dízimos, o vinho, o azeite, enfim. O escritório, a sala, a câmara, o quarto, onde era usado no templo para guardar as ofertas e os dízimos, o sacerdote tira aquelas coisas dali, porque era uma sala grande, e dá para Tobias. Tobias, você pode usar essa sala aí para você agora, para os seus negócios. Aí, Neemias ficou sabendo disso. Por quê? Nesse tempo, versículo 6 fala que ele estava servindo ao rei, mas aí ele pediu uma licença. Versículo 7, e foi até Jerusalém, e entendeu o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isso me angustiou muito. Por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Neemias fez igual Jesus. Quando Jesus chegou lá no templo e viu o covil de ladrões salteadores e virou a mesa, desceu o chicote em todo mundo, Neemias, quando chegou lá e viu, peraí, esse quarto aqui não é o quarto que guardava dízimos e ofertas? Por que os móveis de Tobias estão aqui? Tobias está morando aqui agora? Ô Eliasibe, responsável, sacerdote pelo templo, você está favorecendo um cidadão para morar aqui em um dos quartos do templo? Você está beneficiando um dos cidadão comum dos átrios do Senhor, na casa do Senhor? Neemias entrou, pegou e jogou para fora todos os móveis dele. Versículo 9. Então, por minha ordem, limparam as câmaras
e para lá trouxeram de volta os vasos da casa de Deus com oferta de carne e incenso, e eu percebi que as porções dos levitas não havia sido entregue a eles, porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada qual para o seu campo. Então eu contendi com os governantes e disse: por que a casa de Deus está abandonada? E eu reuni a todos e coloquei-os nos seus lugares. Então veja, mais uma coisa que Neemias percebeu. Cadê os cantores? Cadê os levitas? Ah, cada um foi para o seu campo. Olha aí na tela, ó. Porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido para o seu campo. Por que eles foram para o campo? Por que os cantores, os levitas que faziam a obra, cada um foi para o campo? O que é o campo? O campo é o lugar de trabalho. Por que eles foram para o campo? Porque os governadores, os sacerdotes, os responsáveis pelo pagamento deles, porque o povo ofertava, o povo dizimava, e uma porção diária era para ser dada a eles. O que esses governantes e sacerdotes fizeram? Não estavam mais dando a parte deles. Aí o levita, o servo do Senhor, se viu na obrigação do quê? Então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar fora. Eu vou deixar de servir para trabalhar fora. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Aí Neemias, ele contendeu, ele brigou com os governantes e falou: por que a casa de Deus está abandonada? Eu reuni a todos e coloquei-os nos seus lugares. Então, o que estava acontecendo aqui era o contrário. Aqueles que serviam não estavam recebendo nada, então eles foram trabalhar. É como eu, por exemplo. Eu sou vocacionado, eu não sou bi, eu não trabalho fora e na obra do Senhor, não, eu sou vocacionado. É 24 horas à disposição da obra do Senhor. Mas eu também tenho a minha prebenda para me sustentar. Entende? Então isso é normal, o problema é os excessos, né, que existem por aí. E as injustiças também que cometem, né, quando não honram os trabalhadores, aqueles que servem a Deus, né? Versículo 12. Então, todo Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesoureiros sobre os celeiros. Selemias, o sacerdote, Azadoque, o escriba, e dos levitas, Pedaías, e próximo a eles estavam Hanã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis, e o seu ofício era distribuir aos seus irmãos. Então, o que Neemias fez? Então, agora nós vamos ter tesoureiros e escribas para fazer anotação, e esses nomes aqui são pessoas experimentadas, são pessoas fiéis, que vão administrar as ofertas com fidelidade. Então, Neemias foi lá e organizou essa questão também. Versículo 14, e ele se dirige a Deus dizendo: lembre-te de mim, ó Deus meu, acerca disso. E não apagues as boas obras que tenho feito para a casa de meu Deus e para os seus ofícios. Naqueles dias, eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabat e trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia do Shabat. E eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias e vendiam no Shabat para os filhos de Judá em Jerusalém. Você já sabe que não podia, né? No Shabat não podia comercializar nada. Então, contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que maldade é essa que fazeis, profanando o dia do Shabat? Não fizeram assim os vossos pais? E não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre essa cidade? Todavia, trazeis mais ira sobre Israel ao profanares, o Shabat. E sucedeu o quê? Quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros,
antes do Shabat, eu ordenei que os portões fossem fechados e instruí que não fossem abertos, até passar o Shabat. E alguns dos meus servos se puseram junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia do Shabat. Assim, os mercadores e vendedores de toda a mercadoria se alojavam fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Então, eu testifiquei contra eles e disse: por que vos alojeis próximos da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquela hora em diante, eles não vieram mais no Shabat. Então, Neemias ele foi rigoroso, criterioso e colocou uma lei. No Shabat é o dia do descanso, não pode comercializar. E vocês estão desobedecendo. Está vindo vendedores de peixe entrando na nossa cidade, mercadores. Então é o seguinte, fecha o portão no início do Shabat. Sabe quando é o início do Shabat? Sexta-feira ao entardecer. Sexta-feira, fecha o portão e só abre quando terminar o Shabat. Então só ia abrir lá para domingo de manhã. Não entra, não sai ninguém da cidade. Aí alguns mercadores, o que eles faziam? Eles ficavam alojados do lado de fora. Mesmo o portão fechado, eles ficavam ali do lado de fora. Neemias também não aceitou. O que vocês estão fazendo aí? Não, pode ir embora. Se eu ver vocês aí, eu vou lançar a mão. Ou seja, eu vou prender vocês, eu vou pegar vocês. A gente vai ter guerra. No dia do Shabat, eu não quero ninguém nem do lado de fora do portão. Criterioso, zelando pela lei, né? Versículo 22. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar e que deveriam vir e guardar os portões para santificar o dia do Shabat. Lembre-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me, de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias, vi também os judeus que haviam casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe, e os seus filhos falavam metade da fala de Asdod e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. Então, contendi com eles e os amaldiçoei, e feri alguns deles, e arranquei-lhes os cabelos, e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para os vossos filhos, ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por essas coisas? Todavia, entre muitas nações, não havia rei como ele, e que fosse amado pelo seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, atentaremos a vós para fazer todo este grande mal, para transgredir contra o nosso Deus, ao vos casardes com as esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, e o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso, eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim, eu os purifiquei de todos os estrangeiros e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação, e para a oferta de lenha nos tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o meu bem. Então, Neemias está falando: Senhor, lembra-te de mim, eu tenho sido zeloso, eu zelo pelo cumprimento. Então, quando ele ouviu ali, peraí, que esse garoto está falando que língua aqui que não é a nossa? Metade do que ele fala língua estrangeira. Ah, não, vocês estão de brincadeira? Arrancou o cabelo de um, feriu o outro. Eu não falei que não era para casar com mulher estrangeira, está errado, foi por causa disso que Salomão perdeu o reinado, foi por causa disso que veio maldição, acabou, expulsou todo mundo de novo. Um grande líder que, na minha concepção, um dos maiores líderes de Israel foi esse homem chamado Neemias. Um exemplo para mim de zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus. Tem que ser um exemplo para você também. Gente, mais um livro concluído, graças a Deus. Deixa aí nos comentários a sua comemoração. Devemos comemorar a cada pequena vitória e nós vamos chegar lá até o final do ano, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.